Quantas vezes a gente está com o guarda-roupa cheio de peças novas que não usamos? E por que não transformar essas peças em outras? Quem me acompanha por aqui sabe que eu fiz esse vestido para ensinar vocês, porque é um modelo bem fácil de fazer, porque não precisa de molde e é ótimo para iniciantes. Mas nem tudo que faço no canal tem a ver comigo. Aí eu queria ensinar um colete aqui no canal e me lembrei desse vestido que estava encostado. Resolvi desmanchar e transformar nesse colete. Percebeu a dica? Dá uma olhada no seu guarda-roupas e veja se não tem alguma peça que pode ser transformada em outra. Assim você aprende sem gastar e ainda dá uma cara nova no seu visual. Agora se liga e veja como eu fiz. Eu desmanchei o vestido com bastante cuidado para não danificar o tecido, já que ele é um crepe que é bem delicado. Qualquer falta de atenção pode ir tudo por água abaixo, porque no caso de usar uma peça como fonte primária para fazer outra, se danificar não tem mais tecido para refazer a peça. Esse modelo de vestido é feito com 4 retângulos e algumas tirinhas. Se quiser ver como fazer esse vestido, a aula dele está na descrição. Com o vestido desmanchado, agora pegue o molde do colete que ensinei na aula passada. Abra os tecidos na mesa da seguinte forma: 2 tecidos de um lado e 2 do outro com os avessos voltados para fora. Posicione e alfinete os moldes frente e costas em cima dos tecidos e adicione margens de costura em toda a volta. Acrescente também a bainha na barra. Agora corte nas margens riscadas. Se quiser facilitar a marcação das pences, use essa dica. Recorte o miolo das pences no molde para ele ficar vazado e aí é só passar o giz. Agora pegue mais essa dica. Para marcar as pences do outro lado, alfinete as 2 peças bem certinho para não sair do lugar e alfinete também em cima das pences riscadas. Vire os tecidos e passe o giz em cima dos alfinetes. Depois é só reforçar as marcações utilizando a régua. Para aplicar essa dica é bom utilizar esse alfinete que tem a cabeça menor. Mais uma dica. Acorda, menina! O vídeo hoje está cheio de dicas. Pegue um lado da frente do colete, dobre a pence de busto, alinhe a pence usando alfinetes. Agora coloque outros alfinetes mais abaixo e retire os alfinetes que estão na pence. Agora você pode costurar sem precisar alinhavar. Não é boa essa dica? A seguir, você vai ver uma pence na cintura costas. Fiz assim aparecendo a costura porque o meu tecido era pouco, mas na modelagem ensino a fazer essa pence sem aparecer a costura. É que no meu caso, se eu fizesse igual na modelagem, o tecido não dava, porque o molde fica inclinado quando se faz essa pence. Então, no meu caso, eu tive que fazer assim. Então, costurei a pence na vertical da cintura costas, igual às outras pences, usando a técnica do alfinete. Olha, se liga aí! Nessa peça vão ter vários acabamentos diferentes. Para costurar os ombros, junte frente e costas com avesso para dentro. Alinhe as marcações do ombro e passe uma costura com a largura de um pé de máquina. Depois de costurar, vire a margem de costura para o lado das costas e passe outra costura bem rente à primeira. Essa é a costura de segurança para o tecido ficar no lugar. Depois de passar a costura de segurança, corte os excessos da margem. Vire o tecido para o outro lado e passe uma costura na marcação do ombro. E fica assim depois de costurar, um acabamento bem limpinho. Será que você sabe qual o nome dessa costura? Responda para mim nos comentários do vídeo. Já no centro costas, eu fiz outro tipo de acabamento. Juntei os tecidos costas, alinhando as marcações com alfinetes. Depois eu coloquei outros alfinetes mais afastados. E aí eu retiro os primeiros alfinetes para costurar nas marcações. Gente, eu faço assim porque eu tenho agonia se as marcações não ficam bem alinhadas. É quase um toque. Mas faça do jeito que você achar mais fácil para você.
Eu também posicionei as penças da cintura, uma para baixo e outra para cima, para elas ficarem bem alinhadas, e aí é só costurar nas marcações. Depois de costurar, fiz o acabamento diferente do ombro. Virei as margens para dentro e alinhavei. Agora é só costurar na beirada da margem. Veja como a costura das pences ficam bem alinhadas quando são colocadas uma para cima e outra para baixo. Esse é um acabamento que a costura fica aparente do lado direito, então tem que levar isso em consideração na escolha da linha, porque ela vai ficar destacada. Agora observe o acabamento das laterais, que é diferente do ombro e do centro-costas. Juntei as laterais frente e costas, direito com direito, e passei uma costura nas marcações. Virei a beiradinha da margem e passei uma costura. Virei de novo e passei outra costura. Esse acabamento fica igual a bainha lenço. Também fica um acabamento bem limpinho. Ele é ótimo para quem não tem overlock. O molde desse colete está no último vídeo do canal. O link está na descrição. Aproveita também e dá uma olhada nos moldes que tenho feito para você adquirir. O link também está na descrição. Na abertura da frente e no decote costas, eu fiz um acabamento com viés. Coloquei o direito do viés com o direito do tecido e passei uma costura na beirada. Você pode usar o viés pronto ou fazer o seu. Aqui no canal tem vídeo ensinando, o link está na descrição. Se quiser o acabamento com viés bem estreito, corte os excessos da margem. Se quiser mais largo, ou seja, com a largura que foi costurado, deixe sem cortar. Nas partes curvas, tem que dar piques nas margens para o viés não ficar virando. Agora vire o viés para dentro, como você vê na imagem, alinhave e costure. Tem que costurar com cuidado em cima do viés, mas bem perto do tecido para ficar bonito e também para o viés não escapar da costura. Você vai ver a seguir o resultado do acabamento do viés. Dessa forma que fiz, ele fica aparente, mas eu não gostei do resultado, então depois eu virei ele para dentro e passei uma costura. Aí fica da sua escolha, fazer esse acabamento aparente ou não. Só tem que tomar cuidado com o decote costas para não ficar virando para fora. Então o resultado foi esse, ele ficou com o acabamento do viés para dentro. Nas cavas eu também usei o viés para fazer o acabamento. Costurei o viés em toda a volta da cava, direito com direito, deixando um pedacinho sem costurar rente à lateral da peça. Depois é só dobrar a lateral da peça, juntar as pontas e emendar o viés, e aí terminar de costurar o viés na cava. Tem que dar bastante piques na margem. Para isso é só cortar a margem na diagonal. Onde eu coloco o alfinete deve ser passado uma costura de segurança em toda a volta. A costura de segurança ajuda o viés a ficar no lugar sem ficar virando para fora. Agora vire o viés todo para dentro e vira a beirada também. Alfinete tudo e depois alinhave. Passe uma costura na beirada do viés e olha como fica um bom acabamento. Eu não mostrei, mas fiz as penças das costas depois que fiz a pença da cintura. E para adiantar também alinhavei a bainha, mas deixei um pedaço de cada lado sem alinhavar para dar um acabamento mais perfeito aí na frente perto do viés. Também desmanchei um pedacinho da costura do viés. Então fiz o acabamento assim. Dobrei a beirada da bainha uma vez. E a beirada da minha bainha está um pouco larga aí, mas pode deixar a sua com 1 centímetro só. Então dobrei a beirada, depois dobrei para trás e passei uma costura aí onde mostro. Olha aí o outro lado pronto. Depois é só virar que já vai ficar com acabamento perfeito. Aí é só costurar a bainha. E olha como fica um acabamento bem feito. Depois eu costurei na cintura a mesma faixa que estava no vestido e tinha uma sobrinha de tecido que eu resolvi aplicar também abaixo dos seios.
Para dar acabamento na faixa, em um dos lados da peça, só virei para dentro e costurei. Do outro lado, eu fiz assim. Desmanchei um pedaço da faixa, posicionei por cima um outro pedacinho de faixa e costurei em volta. Na parte de baixo não deve ser costurado para poder revirar a faixa. Depois é só ajeitar tudo e costurar em volta. E agora veja o resultado da peça no corpo. Me diz se você gostou dessa ideia de pegar uma peça pouco usada e dar uma nova utilidade para ela. Agora que abri minha mente para isso, ao invés de descartar, doar ou jogar fora, primeiro vou observar as minhas peças com esse novo olhar. Inclusive, elas podem ser transformadas em peças que não são vestimentas, como por exemplo jogo americano, capa de almofada, toalhinhas e etc. Vamos abrir nossa mente também para ouvir e buscar entender o que Deus quer falar com você. Vamos ver? Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Filipenses 4:6. O versículo é claro, não se preocupe, ore e seja agradecido. Agora basta praticar. Que Deus te ilumine com essa palavra. Assista esse vídeo que está na tela. Fica com Deus, até a próxima, tchau!